Vinheta animada com o logo do programa Papo Seguro. Logomarca do Trabalho Seguro e nome com a marca do TRT-10. Olá a todas as pessoas que nos assistem, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso videocast Papo Seguro, essa iniciativa do programa Trabalho Seguro no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Eu me chamo João Otávio Frota, sou juiz do TRT da 10ª Região, sou gestor do programa Trabalho Seguro no âmbito do nosso regional e sou, de forma muito honrada, anfitrião aqui deste videocast. Faço inicialmente minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos. Hoje estou vestindo um terno cinza, uma camisa branca, uma gravata de cor azul clara. Estamos no estúdio de gravação de videocasts, temos uma mesa na nossa frente, microfones, os nossos convidados e uma televisão aqui com a logo do nosso programa atrás. Pessoal, esse é o 6º episódio de uma série que temos aqui gravado e disponibilizado nesse programa, nesse videocast, para tratar de temas relacionados à saúde e à segurança no trabalho. A ideia é que a gente possa bater um papo descontraído, um papo informal, para tentar realmente atingir, por meio dessa forma de comunicação de videocasts, atingir o maior número de pessoas e até furar de alguma forma uma bolha comunicacional por essa linguagem mais acessível e que possa ser divulgada nas redes sociais. Portanto, a nossa ideia é tratar de cultura prevencionista, prevenção de acidentes de trabalho, de adoecimentos no trabalho, de meio ambiente de trabalho sadio e construção, portanto, de cidadania por meio da proteção do trabalho digno. A ideia, portanto, é bater um papo com os nossos convidados dessa maneira leve, o máximo possível, apesar da seriedade, da profundidade dos temas que nós vamos aqui tratar. Bem, hoje nós estamos aqui para tratar de um tema de uma relevância enorme quando se trata de saúde e segurança no trabalho, quando se trata de meio ambiente de trabalho, que é o trabalho escravo. Realmente o trabalho escravo é uma chaga social que ainda persiste em nossos tempos, em nosso país e que precisa ser combatida de maneira enfática. Por quê? Porque é a expressão máxima de indignidade, de violação de dignidade, a coisificação mesmo do ser humano, o desprezo máximo pelos nossos valores constitucionais da nossa República. Portanto, o trabalho escravo é uma expressão profunda de violação de padrões mínimos de saúde e segurança no meio ambiente de trabalho. E por isso é muito importante trazer essa temática para um videocast, para um programa que busca tratar de meio ambiente de trabalho. Para tratar desse tema, eu estou aqui de maneira muito feliz, com 2 convidados realmente de muito peso, de muita expressão nessa temática. É um orgulho para a gente poder contar com eles aqui e acho que vai ser uma boa conversa, um bom papo. Hoje eu estou aqui com o ministro Augusto César Leite de Carvalho, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, coordenador nacional do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E também com Maria José Rigotti Borges, minha colega juíza do TRT da 10ª Região, gestora regional do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, de Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, isso no âmbito regional do Distrito Federal e do Tocantins. Olha, é um prazer muito grande, ministro, Jô, como gosta de ser chamada, a colega Maria José, é uma felicidade muito grande tê-los aqui. E para a gente começar nosso papo, se fosse possível, queria que cada um desse uma mensagem inicial, uma saudação inicial, para que a gente aí sim possa adentrar nos temas que nos esperam. Ministro. Bom, eu primeiro quero agradecer esse convite. Na verdade, essa iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região
especialmente da gestão regional, daquilo que toca à promoção do trabalho seguro, que é um programa que está inserido no contexto de um programa maior, que é a promoção do trabalho decente no âmbito do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. É muito bom, é muito interessante que a gente possa participar de uma interação como essa para tratar de assuntos, como você dizia, João, tão densos assim, né? São temas muito sensíveis e, na medida em que a gente consegue oportunizar, né, esse evento em que vamos tratar desse tema com a profundidade necessária, mas com a descontração de quem está tentando, né, encontrar caminhos, eu acho que isso é fundamental. Então, parabéns para o TRT da 10ª Região e parabéns a você que teve essa iniciativa. Eu quero me apresentar como um homem branco, de cabelos grisalhos. Estou aqui hoje com um terno escuro, um terno azul escuro, uma camisa branca e uma gravata também azul com detalhes em branco. E estou, a partir de agora, à disposição do João Frota, né, que está aqui nos entrevistando, e a alegria, né, de estar do lado aqui da Jo Rigotti, que é uma expressão, é uma referência também nesse tema, né, na sua atividade jurisdicional e aqui, né, tratando desse tema que envolve a promoção do trabalho decente, já nessa outra vertente, que é uma vertente interrelacionada, da vedação, da tentativa de banimento, né, do trabalho escravo e daquilo que, na verdade, é um desdobre, né, que faz do trabalho escravo, de pessoas escravizadas, esse desdobramento, que é o tráfico de pessoas e a necessária proteção ao migrante. Muito bem, ministro, obrigado. Jô. É uma honra muito grande estar aqui e é uma responsabilidade também, né? Porque o ministro Augusto César é a nossa referência, né? É o coordenador geral do programa e desde de 2023, quando foi lançado o programa, né? E cada regional, os regionais já tinham alguma atividade, né, em relação às temáticas, né, a essa temática, igual o TRT-10, já há um tempo, mas pós-programa, a gente pode dizer que com essa institucionalização houve, assim, um apoio e uma sedimentação de atividades e ações muito importantes. Então, a gente está vendo, assim, é recente, vamos dizer, em nível nacional, mas realmente foi, assim, propulsor de muitas atividades e muitas temáticas relacionadas, né, ao combate ao trabalho escravo, ao tráfico de pessoas e também à proteção do trabalho do migrante. Então, assim, é uma honra muito grande, é uma responsabilidade muito grande estar aqui dialogando e estou muito feliz, agradeço bastante o convite. Eu vou me autodescrever também, né, eu sou uma mulher parda de pele clara, tenho cabelos muito curtos, castanhos escuros, os olhos castanhos também, estou vestindo um terno cinza claro e uma camisa azul marinho, brincos e colar dourados. Muito bem. Nós fazemos parte aqui, né, de vocês no campo do combate ao trabalho escravo, eu no campo do fomento à cultura de prevenção de acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Nós fazemos parte de programas irmãos, né? E que são necessariamente transversais, interseccionais e o nosso assunto é transversal e toca todos esses programas. Acho que isso é uma grande virtude do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de institucionalizar esses temas como programas, temas do nosso dia a dia, da nossa lida jurisdicional, como programas de propulsão de políticas públicas e ações, em programas que são irmãos, que se ajudam, que criam juntos e que fazem ações juntos. Então é muito bom estarmos aqui reunidos e acho que vai ser muito proveitoso o nosso tempo. Para a gente começar, eu acho que é importante, ministro, a gente desmistificar de alguma forma algumas ideias que talvez o público que não seja do campo jurídico ou até mesmo que não seja do campo jurídico trabalhista, alguns mitos que às vezes existem sobre o conceito do que é trabalho escravo. Talvez apegado ainda a alguma figura histórica dos livros de história de pessoas acorrentadas de Casa Grande e senzalas, mas desmistificar sobre o que é o trabalho escravo
na contemporaneidade, nos dias atuais, né? Como é que o senhor acha que a gente pode, para estabilizar expectativas conceituais, o que a gente pode dizer que é conceitualmente o trabalho escravo contemporâneo? Eu acho que começa, né, pela própria compreensão do que viria a ser a escravização de pessoas desde o primeiro momento, naquela escravatura que se denomina muitas vezes de escravidão chattel, né, aquele contrato que se celebrava entre o traficante e o senhor de escravos, que adquiria pessoas, e essas pessoas eram levadas, né, normalmente, aliás, no primeiro momento, para a agricultura da cana, a cultura do café, da mineração. Então, nós nos acostumamos com essa ideia de um trabalho que se realiza no campo. E, em verdade, se a gente pensar na escravização que acontecia naquele momento em área urbana, já ali a gente vai perceber que os escravos de ganho, os escravos de aluguel, eram pessoas que estavam escravizadas, mas que, para atender a alguma expectativa de sobrevivência naquele mundo que era um mundo opressor, era um mundo de uma colônia que permitia uma diáspora africana absolutamente cruel, em que essas pessoas eram recrutadas já com alguma perversidade lá nas costas da África e eram trazidas para cá para realizar um trabalho em condições desumanas, em condições perversas, mas havia também escravização das pessoas na cidade. E a escravização que se dava nas cidades não tinha um feitor ali do lado, com um chicote, com a ameaça de um tronco. E ainda assim as pessoas, entre os escravos de ganho, às vezes até escravos de aluguel, mas entre os escravos de ganho estavam os chamados tigres. Isso é muito simbólico, porque os tigres eles circulavam com aqueles tonéis nas costas, aqueles tonéis que serviam para a colheita do excremento das famílias, né, da nobreza, naquele momento imperial ali e tal, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Recife, de Salvador. E eles eram chamados de tigres porque eram escravos que, com o que escorria, né, nas suas costas, a partir desses tonéis, com os excrementos, né, com aquilo que sobrava, né, que as pessoas produziam em função das suas necessidades fisiológicas, é o que havia de mais deprimente ali. Né? E essas pessoas, ao final do dia, sim, eram chamados de tigres, porque as suas costas ficavam com restos de ureia, né, de uma substância que marcava, eles eram conhecidos por isso, e ao final do dia eles iam lá para pagar, né, se fossem escravos de ganho, para passar para o seu senhor aquilo que correspondia à féria, né, o ganho diário e tal. Se você não tinha ali a chibata ali do lado, se você não tinha uma máscara de Flandres, você não tinha nada que simbolizava a violência, e ainda assim aquelas pessoas se submetiam à violência, porque rigorosamente as pessoas se submetem a essas condições de subalternidade, de subserviência, de trabalho desumano, porque necessitam sobreviver. E a solução e a alternativa que aparece para elas é essa. Então, a sociologia do trabalho hoje, ela demonstra muito claramente que, mesmo antes desse mundo digital, né, que nos toma, nos invade a privacidade e tal, mesmo antes disso, havia uma figura metafórica, né, que era a torre panóptica, em que as pessoas trabalhavam em condições de subalternidade ali e tal, né, nas células que estavam em volta daquela torre. Sobre aquela torre haveria supostamente um vigilante que enxergava essas pessoas pela sombra delas, né, na contraluz do que acontecia naquelas células, e ainda assim essas pessoas realizavam aquele trabalho e aí, né, os teóricos que desenvolveram essa figura metafórica, né, desde o século XIX, né, o Jerome Bentham, e depois se aproveitado pelo Foucault e tal, essas pessoas, mesmo quando não havia um vigilante, elas se sentiam vigiadas. E elas prestavam condição, né, nessas
condições indignas, a semelhança do que acontecia com pessoas que estavam encarceradas, pessoas que estavam em conventos religiosos, pessoas que estavam em escolas, enfim, né? Essas pessoas tinham essa noção de que deviam se comportar de forma disciplinada. Hoje é muito mais grave, né? Mas hoje é mais grave por quê? Porque hoje nós somos mesmo monitorados, né, por esses sistemas digitais, por essa captação de dados, etc. Mas se a gente voltar para o trabalho no campo, é evidente que o trabalho no campo hoje ele se realiza de forma a permitir essa percepção de que há ali um trabalho indigno, em condições degradantes, e que a pessoa não está ali voluntariamente. Ela está ali porque não tem alternativa. A gente pode, inclusive, conversar sobre algumas iniciativas, sobre processos no âmbito, né, do processo estrutural e tal, que está tentando fazer com que as pessoas não retornem. Porque o pós-resgate é igualmente doloroso. A pessoa volta para o seu lugar de origem, não vê opção de sobrevivência e volta lá, para o lugar onde estava sendo escravizado, porque ela precisa sobreviver desesperadamente. Não é? Então, a compreensão hoje de trabalho escravo, né, de escravidão contemporânea, não está necessariamente associada, embora às vezes esteja, né, de fato, não está necessariamente associada a uma repressão, a uma restrição da liberdade física. Né? Se há uma coação psicológica que faz com que a pessoa aceite condições degradantes de trabalho, nós estamos sim voltando a essa forma primitiva de exigir trabalho alheio, que é absolutamente repulsiva e, portanto, né, tem essa definição que está hoje presente no artigo 149 do Código Penal, e nós também podemos conversar um pouquinho sobre as razões do nosso Código Penal ter esse conceito, um conceito que é um conceito avançado, é um conceito que serve como exemplo para outras legislações e que é referido, inclusive, pelas cortes internacionais como um conceito mais adequado para o que vem a ser a escravização de pessoas no mundo atual. Ministro, que aula para começar, né, Jô? Porque já trazer uma perspectiva histórica do porquê não podemos nos ater conceitualmente ao trabalho escravo, não devemos vincular necessariamente o trabalho escravo a coação física ou ameaça de coação física ou violência necessariamente, mas sim esse conceito é expandido já há muito tempo, né? Não vem de hoje que pessoas se submetem a isso. Que aula, ministro, sim, para começar. E menciona também, né, Jô, o artigo 149 do Código Penal, que acho que é a grande base normativa que nós temos para nos guiar numa atuação jurídica a respeito. Qual que é a importância dessa ampliação conceitual, Jô, trazida pelo artigo 149 para o nosso ordenamento, para a gente poder lidar no direito com o fenômeno do trabalho escravo? Exatamente, assim, partindo dessa aula que o ministro já nos deu, né, de início, dessa compreensão, quando a gente pensa na questão histórica, dessa abolição inconclusa, né, que ocorreu, porque, na verdade, em 1888, vamos dizer que formalmente, né, o sistema escravocrata, ele cessou enquanto sistema político, econômico, social, né, legalizado, mas foi inconclusa exatamente porque a partir dali essa população, né, de negros escravizados que vieram de forma absurdamente, né, uma espoliação, né, como fala o Mambembe, ele fala, né, espoliação organizada, né, que houve nesse tráfico, né, transatlântico. E essa população não foi incorporada na sociedade, né? Essa população negra, né? E isso permanece até hoje. Então, quando a gente olha para o conceito do trabalho escravo hoje, né? Da forma como evoluiu, ainda bem, né? Que não é só a restrição de liberdade, mas são correntes invisíveis que estão, né, atreladas exatamente a essa vulnerabilidade dessas pessoas, por não terem trabalho, por estarem ali naquela condição precária, por estarem mais vulneráveis a aceitar qualquer coisa que me prometa que eu vou comer e vou poder mandar um dinheiro para minha família, né?
E essa situação é que permite com que o trabalho escravo aconteça, né? E o que acontece em termos de conceituação, né, que houve essa expansão do Código Penal, inclusive foi depois de decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, condenação do Brasil, e que a gente conseguiu ampliar esse conceito para incluir, né, a questão do trabalho degradante e também da jornada exaustiva. E depois veio uma instrução normativa do Ministério do Trabalho, que também é bem importante, que é a instrução normativa 2, né, para quem tiver interesse para ver, de 2021, que esmiuça muito detalhadamente como que a gente enxerga e interpreta esse artigo. E eu estou falando isso porque a gente ouve e vê em processos uma fundamentação absurda de normalização daquela condição degradante. A pessoa veio de uma condição de miséria, ela está acostumada a ficar no mato, a fazer as necessidades no mato, uma coisa chega a ser assim, embrulha o estômago quando a gente vê e ouve e ainda existe, né? Então esse conceito, assim, como o ministro falou, é super importante a gente entender, né, como que é hoje e como que a gente deve interpretar esse conceito de trabalho escravo. Né? Pois é, e a degradação ambiental está prevista realmente na legislação, assim como a jornada excessiva, mas tudo assim, levando conceitualmente a compreender que a pessoa se submete ao trabalho análogo de escravo, é reduzida a condição análoga de escravo, conforme o tipo penal, e está sob trabalho escravo, quando ela é de fato... como é que a gente pode dizer para as pessoas que nos ouvem, né? Tratada mesmo como coisa, tá ali jogada para trabalhar 7 dias por semana, com jornadas que não lhe permitem ter nenhum tipo de descanso, de lazer, de construção de sonho pessoal, né? Está ali submetida a condições de higiene que são degradantes. Há uma coisificação, né, isso. Do ser humano, né? O Franz Fanon falava, né, a zona do ser e do não ser, né? É como se colocassem essas pessoas na zona do não ser. Porque, inclusive, tem casos, né, ministro, em que os trabalhadores bebem água, né, em locais que os animais defecam e bebem água também, como se fosse um animal também, né? São transportados, às vezes, em conduções que se transportam animais. Então, é o extremo do inaceitável, né? É absolutamente inaceitável. Quando julgou o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, né, e condenou o Brasil, a Corte ela se refere a alguns precedentes do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que são bem interessantes, o caso Randsev, mais adiante o caso Crowder. E a Corte diz que o que faz com que essa coisificação fique clara é o fato de você excluir, você subtrair daquela pessoa toda a possibilidade de exercer os seus direitos, os direitos da sua personalidade. Quer dizer, dele desenvolver a sua personalidade. Né? Então, ele se transforma nessa coisa, nesse objeto, rigorosamente por essa razão, ainda que não exista um contrato entre o traficante e o feitor. Tá? Há algumas passagens, assim, né, tanto dessas decisões do Tribunal Europeu quanto da Corte Interamericana, em que isso fica muito evidente, essa preocupação de dizer que a escravidão contemporânea tem muito a ver com esse modo disfarçado, esse modo dissimulado, de as pessoas se comportarem. E toda uma tradição, se você for olhar a história da ordem jurídica brasileira em relação à escravização, é uma leitura deprimente, porque nós fomos o último país, né? Havia 20 anos que os últimos países já tinham abolido, e ali perto de 1688, parece que só Cuba e não sei se era Costa Rica, um outro país da América Central ali ainda tinha escravização, já aboliram e tal, e a nossa ali no final. No plano internacional, a Declaração de 1789, exaltando a liberdade e a igualdade e a fraternidade, evidentemente isso era absolutamente incompatível com a escravização. Mas o colonizador ele não abria mão disso. Então ele disfarçava, ele dissimulava, ao mesmo tempo que ele abolia a escravização nas colônias, né, europeias e tal, aqui nas Américas inclusive, ele retomava o processo de escravização
e ele se assustava com a revolta de São Domingos, né, com a independência que aconteceu ali no iníciozinho do século XIX, na ilha que hoje é conhecida como Haiti e tal. Os próprios escravizados, eles tomam o poder. E eles tomam o poder com base no princípio da liberdade, segundo as construções teóricas que vinham lá da Europa. Essa Europa que os escravizava era a Europa que enfatizava, né, que sublimava a liberdade. Mas, na verdade, não existia isso. E aí, quando a gente vem para a história do Brasil, a gente vai ver que na década já de 19, você tem um primeiro momento em que as Nações Unidas, que tinham financiado o tráfico, né, a companhia, vamos lembrar daqui a pouco o nome da companhia, a primeira companhia naval, né, que promovia o tráfico de pessoas, né, ela foi fundada pela Rainha Elizabeth I na Inglaterra. Mas ali no início do século XIX, a Inglaterra percebe que aquilo não era uma prática que estaria, né, condizente com os princípios morais que ela estava preconizando, e aquilo não estava mais rentável, porque rentável naquele momento já não era a escravização, era o tráfico. E aí ela proíbe o tráfico, né, como divisa de mercado. Ela proíbe o tráfico, ela faz um acordo com as colônias, inclusive com o Brasil, mais ou menos em 1830, e aquilo não é cumprido. O tráfico continua acontecendo. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, de novo, continuou acontecendo, clandestinamente, mas continuava acontecendo, e a gente celebra, não, a Lei do Ventre Livre. O que é que foi a Lei do Ventre Livre? Foi uma lei para inglês ver também, igualzinho anterior, porque a lei foi de 1871, se a gente fizer a conta, essa lei previa que todos os novos nascimentos, né, seriam nascimentos de pessoas livres, né, de filhos de pessoas escravizadas, essas pessoas estariam livres e tal, mas elas permaneciam na fazenda até os 8 anos, e aí, se o Estado não pagasse a indenização, por opção do escravizador, e normalmente ele preferia manter esse trabalhador até os 21 anos. Até os 21 anos, aos 21 anos, aí sim, ele tinha que libertar definitivamente. Faça a conta, 1871 mais 21, 1888 está no meio. Então, a Lei do Ventre Livre não libertou, na prática, não libertou ninguém. Né? Essas pessoas, essas crianças continuaram ali nas fazendas. É o que João acabou de dizer, nós tivemos uma política que foi uma política pública de branqueamento. Né? A falsa ideia de que teríamos mesmo raça, e que essa raça seria depurada, seria germanizada, se nós impedíssemos que o tráfico continuasse acontecendo, mas trouxéssemos o trabalhador europeu. E aí você tem o que você falou há pouco, né, Casagrande Senzala, Gilberto Freire, esse mito da democracia racial. Nós nunca tivemos democracia racial, nós somos um país racista, a gente tem que reconhecer essa condição. Hoje isso está comprovado, e esse racismo é um racismo estrutural, está presente em todas as nossas relações sociais, e é por isso que existe escravização. Então as pessoas se sensibilizam quando falam de escravização. A mídia convencional, que muitas vezes é conivente com a condição de trabalho precário, etc., ela se sensibiliza quando fala em escravização. Mas, na verdade, ela se comporta como se aquilo não estivesse acontecendo, aos olhos, né, dela. Né? A degradação do trabalho está acontecendo à nossa vista. Né? Então, esse comportamento em relação à escravização de pessoas a mim impressiona muito. Ao mesmo tempo em que a expressão é uma expressão que comove, que faz com que as pessoas, né, se comportem como se tratasse realmente, e tratam, né, de alguma coisa que diz muito mal, né, da nossa civilização, mas se dependerem delas, dificilmente você vai ter um avanço aí. Né? Cadê o artigo 243 da Constituição, que diz que a terra deve ser expropriada, seja na área urbana, seja na área rural? Por que é que isso não se regulamenta? Né? Porque fica essa coisa, esse procedimento que não acaba nunca. Então. E a gente fica no discurso e para no discurso. Né? Para no discurso. Esse é um problema. Né? E iniciativas como o programa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e outras iniciativas têm que se colocar
para que esse discurso, de fato, caia para a prática, a gente tenha ações concretas, de fato, para a superação desse quadro, né? Eu queria saber de vocês, a gente ouve muito falar, uma das grandes questões debatidas, quando se fala em trabalho escravo, tem sido o tema de cadeia de produção. A ocorrência de trabalho escravo em cadeias de produção. Isso acontece muito, com alguma frequência, no mercado da moda, no mundo da moda, né? Pergunta para ela, né? Melhor, né? Não, eu quero falar também, mas primeiro ela. E assim, Jô, o que você acha? Como é que a gente pode explicar para as pessoas que nos ouvem, que não têm tanto contato com a temática, não sabem o que é uma cadeia de produção, não sabem o que acontece, como ocorre uma cadeia de produção e como se pode verificar trabalho escravo nessas cadeias? Na verdade, assim, no mundo produtivo nosso, né, no sistema produtivo capitalista, muito do que vem para o produto final, ele passou por uma cadeia de produção, né? Isso de comida, roupa, iPhone, tudo, né? E quando a gente pensa no trabalho escravo, na cadeia de produção, às vezes na ponta daquele produto que nós consumimos está um trabalho escravo. Então a grande discussão hoje essa cadeia de produção exigiria e exige que aqueles que estão se beneficiando daquele trabalho lá na ponta também seja responsabilizado. Né? A gente até tem aquela teoria do avestruz, quer dizer, enfia a cabeça debaixo da terra, não estou vendo quem nem sei por que foi tão barato aquele produto inicial, não quero nem olhar. Né? Os criminalistas vão chamar de cegueira deliberada também, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, quando teve um resgate lá em Bento Gonçalves, né, eu acho que isso é um excelente exemplo atual para a gente perceber essa cadeia de produção. Resgataram lá na ponta os trabalhadores nas plantações de uva, de produtos que nós consumimos, o suco de uva, o vinho, né? E que veio à tona, né, toda essa questão e realmente foi, assim, muito triste realmente toda aquela condição, mas ao mesmo tempo visibilizou para a sociedade ao ponto de realmente eles terem queda de consumo e terem que se explicar e terem que fazer programa e terem que realmente se reinventar, né, enquanto produtores finais daquele produto por causa da imagem, porque de fato, como o ministro falou, qual é a sociedade que se aceita escravocrata hoje, né? Quem é que hoje em sã consciência acha que isso é civilizatório, né? Eu acho que nem os próprios escravocratas, eles até, né, eu acho que eles devem mentalmente achar uma outra desculpa para não reconhecer, porque realmente é o oposto da civilização, é o oposto do que a gente já conseguiu avançar enquanto direitos humanos, né? Então, a cadeia de produção é isso, e isso ocorre em várias atividades, né? De roupa também teve... uns anos atrás, até o MPT tinha lançado, o MPT não, foi o Repórter Brasil, que lançou um aplicativo, eu acompanhava esse aplicativo, isso há muitos anos atrás, que você colocava lá para ver se aquela loja, ela teve alguma denúncia do Ministério do Trabalho em relação ao trabalho escravo relacionada à confecção, muito interessante. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência e, no fundo, se nós, enquanto sociedade, né, se a gente conseguisse se organizar de uma forma mais efetiva nesse sentido de olhar para a ponta. Quem é que está produzindo? Tem trabalho escravo, tem trabalho infantil? Não compro. Você sabe que, Jô, recentemente me chamaram para fazer uma participação num painel. A Comissão de Direito da Moda da OAB do Distrito Federal fez um grande evento trazendo várias temáticas. O direito da moda, como de certa forma um ramo, é transversal também a várias áreas do direito, e me pediram para falar alguma coisa, um painel 10, 15 minutos, sobre o direito da moda e o direito do trabalho. E aí, na hora, me perguntaram, e eu fiquei assim, meio sem reação. Falei, será que eu vou? Porque eu não entendo nada disso, não entendo nada de moda. O que eu vou falar? Fala qualquer coisa, fala sobre penhora de bens de luxo, de artigos de luxo. Aí eu falei, não vou falar, eu vou falar sobre cadeia de produção, vou falar sobre trabalho escravo em cadeia de produção do mercado da moda. Como a Jo falou, é algo que acaba sendo recorrente nos últimos anos. Houve alguns resgates, algumas verificações, algumas operações, né, dessa cadeia de produção, e se debate no plano internacional, né, ministro, se debate muito sobre o dever de integridade das empresas que compõem uma cadeia de produção, de que todas elas, e sobretudo a empresa principal, a empresa
empresa mãe, a empresa líder, A que mais lucra. que é a que lucra, tem o dever de fiscalizar e se souber que se tiver algum risco de estar acontecendo trabalho escravo dentro de sua cadeia de produção, que ela tem que tomar as providências. Isso é um dever de integridade dela na cadeia de produção, e isso tem algum respaldo em legislação internacional. Nós não temos na nossa legislação interna algo específico sobre isso, apesar de que nós podemos manejar princípios constitucionais em desfavor disso, mas é algo que nós precisamos realmente avançar também, é algo que a União Europeia tem avançado em relação a isso, mas quero te ouvir, ministro. Na verdade, quando a gente fala em União Europeia, a gente está se referindo a uma diretiva que foi aprovada em abril do ano passado, por amplíssima maioria, na verdade, e que regulou o dever de diligência, né? O dever de diligência é essa obrigação que todos nós temos, mas sobretudo tem o Estado e, por derivação, também a empresa, né, que tem função social. Essa empresa, na hora de adquirir, né, a Jo falou há pouco dos nossos aparelhos aqui, dos nossos dispositivos tecnológicos, né, o smartphone. O que acontece na fabricação de smartphone é interessante, né, é bem exemplificativo aí. Por quê? Porque se você pensar, por que nós temos terras raras que estão sendo disputadas pelos Estados Unidos e pela Rússia lá na Ucrânia? Por que nós temos terras raras aqui no Brasil que estavam esquecidas? Essa eleição ontem na Bolívia, e um dos grandes ganchos assim, para alavancar pelo menos duas das campanhas, e aliás as campanhas que se tornaram vencedoras, tem a ver com a exploração desses materiais críticos, né, como eles chamam, lítio, cobalto, tungstênio e tal. Mas por que essas terras todas estavam esquecidas? Por que esse minério não estava saindo aqui do Brasil? Porque saía mais barato produzir lá, obter isso lá no Congo, na República do Congo. 9 repúblicas, né, no entorno da República do Congo, que produziam isso com trabalho infantil, produzia isso com trabalho de pessoas que estavam sendo escravizadas. Então, o grande receptor, né, dessa matéria-prima, desse insumo, que eram lá os Estados Unidos, começaram a perceber que as pessoas estavam atentas a isso, né? É preciso olhar o que é que está no começo, lá nas franjas dessa cadeia produtiva. E aí, os Estados Unidos, em 2010, ele estabelece regras básicas que vão impedir que essas empresas de tecnologia possam adquirir essa matéria-prima desses países, especialmente ali na África Central. E isso tem resultados práticos, né? Porque isso sensibiliza as pessoas. A mesma coisa essa diretiva da União Europeia. Ela foi aprovada e aí você tem que levar em consideração toda a cadeia produtiva. E a grande discussão na União Europeia, no ano passado, foi se também haveria de ser responsabilizado aquele que praticava o comércio desse produto acabado aqui, né? Será que na hora de eu comprar um dispositivo tecnológico qualquer, se eu sei, né, se eu tenho condição de saber que isso vem, que isso é produto, né, de pessoas que estão em condição degradante de trabalho, será que eu também não não devo ser responsabilizado? Será que eu não sou responsável, né, por aquilo continuar acontecendo, continuar ocorrendo e tal? Então, essa percepção de que há cadeias produtivas, porque o nosso sistema produtivo, o sistema capitalista de produção, ele parte desse pressuposto, né, são etapas sucessivas, camadas sucessivas de mais valor e tal. Então, é natural que nós tenhamos hoje essa cadeia produtiva. Agora, nós que somos consumidores, também podemos ser esses fiscais, né? Essas empresas devem ser mesmo responsabilizadas. Nós tivemos um processo recentemente, esse processo chegou ao Supremo Tribunal Federal. O que se alegava era que lá na base da cadeia produtiva havia pessoas escravizadas. E aí, quando o primeiro momento no Supremo Tribunal Federal, a decisão foi que a tomadora de todos os serviços, que era uma empresa de magazine, né, de loja de departamento e tal, que essa empresa não tinha responsabilidade alguma, porque, na verdade, ela estava terceirizando o serviço e ela não tinha responsabilidade, senão em relação à primeira empresa, a terceira ali e tal, e não lá, né, em relação ao início da cadeia produtiva. A primeira decisão foi nesse sentido. E aí houve agravo e o ministro Flávio Dino, mais recentemente,
entendeu que não, que a cadeia produtiva deveria ser considerada e, afinal, havia trabalho escravo e que aquela realidade evidenciada no âmbito de um tribunal ou na instância ordinária, né, que é que tem domínio da prova, era aquilo que deveria prevalecer, né, e modificou. É o primeiro alento, assim, né, nós precisamos estar atentos, né, em relação à cadeia produtiva, toda ela tem que estar responsabilizada, todos os elos dela, né, e, eventualmente, nós também, né, na medida em que adquirimos roupas, instrumentos tecnológicos, ou o que quer que seja, e que saibamos, eventualmente, que aquilo, né, foi produzido dessa forma, né, com um trabalho degradante. Você quer complementar? Exatamente. Isso é muito interessante quando a gente pensa também na questão do meio ambiente, né? Eu estava refletindo aqui enquanto o ministro falava, né, dessa questão e dessa interligação realmente que existe com a questão do meio ambiente, com o trabalho escravo também, e a conscientização, que além de tudo isso, né, a questão, por exemplo, da responsabilização das cadeias produtivas, também enquanto sociedade, né, porque na verdade a gente olha para esses problemas, às vezes de uma forma, né, como você dizia também, ministro, de forma apartada, e isso não tem a ver comigo, né, esses problemas assim ecológicos, né, esse problema, nossa, que coisa séria, mas não tem a ver comigo, assim como o trabalho escravo. Não, isso é uma coisa lá do meio rural, o pessoal, né, nossa, que bom que tem gente combatendo, né, mas na verdade, inclusive, quando a gente pensa no trabalho doméstico escravo, a gente olha que na verdade é central da nossa sociedade esse pensamento colonial, né, e de tudo que remanesce. E isso também, cadeia produtiva, acho que é um pensamento que a gente tem que evoluir bastante. Muito bom, e eu também achei muito bom, estou achando muito bom ouvir o ministro falar, né, Ju, do quanto ele traz uma perspectiva de realidade, do que às vezes, de quais interesses, inclusive, estão por trás, até mesmo de normas que protegem. Sim. Né? Assim, a realidade nua e crua, quando as normas, desde lá atrás até hoje, quando as normas são aprovadas para proteger uma cadeia de produção, proteger, evitar que a cadeia de produção, que tipo de interesses econômicos, na verdade, existem por trás, até mesmo de normas que estão buscando proteger e cuidar dessa cadeia produtiva, né? Isso é um debate que se coloca, né, ministro? Sim. Isso passa muito, né, para além da caracterização da cadeia produtiva, e aí, de novo, o próprio conceito, né, de escravidão contemporânea. E, para além do conceito de escravidão contemporânea, a gente já tratou do tema, a forma, o modo, né, de isso ser, de algum modo, reprimido, para que nós tenhamos mesmo uma atuação estatal comprometida. Eu falava no começo do artigo 149, esse artigo 149 ele é resultado de um grande compromisso que o Estado brasileiro assumiu, lá no caso José Pereira, né, e uma solução, né, uma solução amigável ali que houve, mas houve porque o Brasil teve que reconhecer o fato de ele estar escravizando. E aí é dessa época, né, que surge a Comissão Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, né, a CONATRAI, na conta da CONATRAI, há 30 anos mais ou menos, vem surgir o Grupo Especial Móvel de Fiscalização, envolvendo várias entidades, várias instituições, né? Hoje, quando o Poder Judiciário entra, né, nós todos estamos nesse programa de trabalho decente, promoção de trabalho decente, nós temos, contra a nossa vontade, né, de ver essas coisas resolvidas, o princípio da inércia, né? Nós estamos sempre aguardando que essa denúncia chegue até nós. É importante que essas instituições que fazem a percepção lá na base mesmo, lá no lugar, né, elas estejam presentes. Então, a Auditoria Fiscal do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Defensoria Pública está sempre nessa atuação do Grupo Móvel e tal, e os resultados, para a nossa infeliz, assim, para nossa infelicidade, são resultados muito tristes, assim, né? A quantidade de pessoas resgatadas, e de um tempo para cá muitas pessoas são resgatadas em ambiente doméstico, é muito grave o que está acontecendo, né? As pessoas normalizam trabalho degradante. O que caracteriza o trabalho escravo hoje é a degradação das condições de trabalho,
né? Isso não pode ser normalizado. Em hipótese alguma, isso pode ser normalizado, né? Então, é todo é interessante a gente falar, né, sobre isso, sobre a perspectiva ambiental, da sustentabilidade, né, do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porque essa intersecção acontece desde o começo. Nós três estávamos na semana passada lá na Amazônia e vimos como aquelas pessoas que estão desmatando, elas estão desmatando, né, por ordem de alguém a quem interessa esse desmatamento, mas elas estão desmatando em condições degradantes de trabalho. E ali adiante, em função desse desmatamento, elas vão prestar serviço em condições insalubres de trabalho, porque a radiação solar também vai aumentar. Então, essas coisas estão, sim, interseccionadas, né? Estão, sim, interrelacionadas aqui. E é de meio ambiente de trabalho mesmo, é de sustentabilidade que a gente está conversando aqui agora, né? A forma mais primitiva de você fazer adoecer um ambiente de trabalho é fazer com que aquelas pessoas que estão produzindo alguma coisa, alguma utilidade, né, para o nosso benefício, estejam prestando serviço em condições que nós não aceitaríamos, né, como seres humanos que somos e que queremos ter preservada a nossa dignidade. Então é assunto muito sério, né? É tema muito denso, assim, que exige mesmo a participação do Estado efetiva. E nós não estamos falando de pessoas que submetem outras a irregularidades trabalhistas, apenas. Nós estamos falando de pessoas que sujeitam outras a trabalhar em condições indignas, completamente indignas, e com completa degradação de condições de meio ambiente de trabalho, condições sanitárias, condições de vida, de sobrevivência ali naquele local. Então, realmente é algo muito sério. Às vezes há um discurso, sobretudo de uma classe interessada em abafar os casos, algum discurso que minimiza, de fato, tratando como meras irregularidades, no máximo, o que estava acontecendo ali. Não estou dizendo que não estava acontecendo nada, mas eram irregularidades trabalhistas. Não vai dizer que aquela pessoa estava sendo escravizada. Estava porque ela estava trabalhando abaixo de condições de dignidade. Exatamente. Não é aquele patamar mínimo civilizatório que nós falamos no dia do trabalho. É mais do que isso. Condições degradantes e são jornadas exaustivas, porque jornada exaustiva, eu diria que hoje em dia praticamente, né, assim, infelizmente, né, o meio do trabalho, né, chega a ser comum a jornada exaustiva, mas o nível para ser classificado e ser ali caracterizado realmente é um extremo tão absurdo que os fiscais do trabalho, eles relatam isso, eles falam assim, olha, exatamente não, mas agora qualquer coisinha, qualquer água que não estava boa, não, ele falou assim, eles comentam, quando a gente chega naqueles ambientes, no quadro móvel, que a gente vai lá para aquela ação e vai resgatar aqueles trabalhadores, não tem como, você olha aquilo ali, não tem como ter dúvidas que aquilo ali realmente é trabalho escravo, contemporâneo, né, com todas essas nuances, né? Não é que tem alguém acorrentado levando chibatada, não é exatamente isso. São correntes mas invisíveis, porque não necessita ter a restrição de liberdade, como a gente havia comentado, né? O conceito do trabalho escravo é também a condição degradante, é também a jornada exaustiva, é também a retenção de documentos, impedindo que a pessoa retorne, né? No caso do trabalho doméstico, ainda tem correntes mais invisíveis ainda, porque, na verdade, o que se fala como defesa, mas ela tinha chave de casa, ela ia na padaria, se ela quisesse, ela poderia... A questão não é essa, são correntes invisíveis, no caso, por exemplo, do trabalho escravo doméstico, atrelado a questões de afeto, a questões da única referência que aquela pessoa passou a ter, às vezes desde criança, de família, é aquela condição de exploração. Ela própria não se enxerga como alguém vítima do trabalho escravo. Há uma dificuldade de ver, porque a referência dela de família é aquela, né? E existe o tal de como se fosse da família, que não é, absolutamente não é uma pessoa explorada, no nível mais desumano que alguém pode ser explorado, porque é tirado a dignidade, a oportunidade de estudo, a saúde, a oportunidade de interação social, de se desenvolver socialmente, né? Maior parte dos casos é afastado da família, né? A família natural, né? Não cortam-se os laços. Então, assim, a gente costuma falar que são vidas roubadas, né?
Então, assim, não há dúvidas, quando se chega as fiscalizações, quando resgatam, por exemplo, essas mulheres nessas condições, não há dúvidas que aquilo ali era um trabalho escravo, não tem como, sabe? Quando se vê a foto de onde ela dormia, como que ela comia, a falta de autonomia financeira, psicológica, sabe assim? Então, esse discurso, né, de que, mas aí qualquer coisa, não é qualquer coisa um trabalho escravo, é muito evidente, quando você olha e você sabe que aquilo ali é, né? Agora fomos nós que recebemos a aula, né, ministro, sobre trabalho escravo doméstico, porque fonte de pesquisa acadêmica, inclusive, de estudo da nossa colega Jo, é justamente o trabalho escravo doméstico, né, e tem produção acadêmica nessa área e uma história nessa área, então nos brinda muito com isso. Deixa eu continuar tangenciando esse tema de trabalho escravo doméstico, mas trazendo, então, para a gente explicar melhor para quem nos ouve, para quem nos assiste, sobre esses grupos operacionais, especiais, móveis e sobre operações de resgate. E aí nós podemos tratar também de resgate no campo, de resgate urbano e de resgate doméstico, né? Em primeiro lugar, como funciona, o que são esses grupos, ministro? Esses grupos especiais móveis que têm como função fazer operações de resgate? Na verdade, eles atuam, seja por provocação, informação de algumas organizações sociais que já fazem essa identificação, né, das pessoas que estão nessa condição de escravização, seja por um aplicativo próprio que o Ministério do Trabalho disponibiliza para que essas denúncias sejam feitas, no caso que eu referia, de trabalho doméstico. É necessária a denúncia, porque às vezes isso está completamente invisibilizado, né? O lar é um reduto inviolável, segundo a Constituição, salvo quando há o cometimento de crime, mas para saber se há o crime de escravização, eu preciso saber, né? Ter essa informação prévia e tal. Então esses grupos funcionam a partir dessas denúncias e porque vão fazer as inspeções mesmo, né? São verdadeiras, enfim, são comitivas, né, que se emprenham, às vezes, em área florestal e tal, né, em área de desmatamento, onde está sendo desenvolvida uma pecuária abusiva e tal, para tentar, né, descobrir onde é que está havendo essa escravização de pessoas. Infelizmente, tem encontrado. Esses resgates são em número muito significativo, né? A cada 6 meses nós temos normalmente, né, uma operação resgate e em função também do que acontece na operação resgate nós temos a inclusão de empresários, de pessoas físicas e jurídicas na chamada lista suja, né? A lista suja não é uma coisa discricionária, chego lá e tal, o auditor fiscal entendeu que havia escravização, está incluído na lista suja. É aquilo que você dizia há pouco, João. É preciso que aquelas condições degradantes estejam presentes. O Supremo Tribunal Federal vai julgar o tema 1158 da sua repercussão geral. E a primeira questão posta ali é exatamente essa. Será que a realidade rústica, local, justifica que alguém esteja submetido a beber a água, né, que vem do açude, lá, o açude que está servindo para o gado, e o que sobra do gado é dessas pessoas? As pessoas não têm uma condição mínima de higiene pessoal, de alojamento. Será que é razoável que isso seja tolerado a pretexto de que as pessoas nunca tiveram, né, alguma coisa mais decente, mais civilizada, né, que pudesse comportar esse meio ambiente de trabalho? Então, eu penso que essa atuação, né, sobretudo do Grupo Móvel, Grupo Especial Móvel de Fiscalização, hoje tem trazido para o Brasil essa consciência. Nós temos, sim, pessoas que estão sendo escravizadas na área rural, também na área urbana, no âmbito doméstico, e é preciso que nós sejamos muito duros com isso. Por quê? E aí eu concluo. Porque há um elemento psicológico que é muito significativo. Né? Há sempre um discurso tentando justificar, tentando naturalizar aquilo que é uma prática social nociva. Então, você assegurar a um determinado trabalhador aquilo que se chama hoje, né, de forma até meio pejorativa, regime da CLT. O regime da CLT é uma conquista histórica.
Então, o trabalhador, ele ter direito, né, a um mês de férias para ele recuperar a sua energia, isso no mundo todo é assim, né? Ele tem direito a um 13º salário, que inclusive vai aquecer a economia a cada final de ano, vai permitir que ele tenha uma convivência saudável com sua família, com seus amigos, né? Permitir que ele tenha um FGTS que vai assegurar uma condição mínima, na hipótese de ele perder emprego no Brasil, que é campeão de rotatividade. Então, quando fazem essas pesquisas, eu fico me perguntando, será que estão perguntando a esse trabalhador a quem se diz ser ele um empreendedor, né? Será que estão dizendo a ele, estão perguntando a ele, olha, você não quer mais férias, 13º salário, você não quer mais FGTS? Ou estão fazendo uma falsa pergunta? A falsa pergunta de que para ele ter aquela condição de trabalho, ele pode sim ser regido pela CLT, exatamente naquele modo como ele está trabalhando, mas sem o abuso, né? Sem só olhar o trabalho plataformizado, né? Essas pessoas estão prestando serviço em condição de emprego muitas vezes. Então, eles não têm horário pré-estabelecido. Sim, mas o teletrabalhador também não tem, ele é empregado, né? O trabalhador externo também não tem, ele é empregado. Ele pode recusar alguma demanda de serviço e continua sendo trabalhador subordinado. Então, fazem falsas perguntas para se incensar, né, exaltar essa condição de empreendedorismo e se manter aquela condição de subserviência, aquela condição aviltante de trabalho, aquela condição indigna de trabalho. Então, perceber, né, que esse regime, o regime da CLT, o regime do artigo 7º da Constituição, é uma conquista histórica que precisa ser levada em conta nessa monta. Eu acho que é muito significativo para que a gente possa avançar como civilização. Sabe que o nosso último episódio do nosso videocast, o episódio anterior, foi exatamente sobre isso, né? O senhor conseguiu, em poucas palavras, resumir a tônica do que foi a nossa conversa no episódio passado, e trouxe uma fala muito semelhante ao que a professora Renata Dutra falou aqui a esse respeito, né? Isso realmente é um tema que também é muito interseccional ao meio ambiente de trabalho e, inclusive, com um pezinho lá, quase 2, no trabalho escravo também. Sim. Né? Infelizmente. Mas Jô, sobre o grupo móvel, o que e operações de resgate no geral, o que esses grupos, o que as operações de resgate, especificamente agora no campo doméstico, o que essas pessoas costumam encontrar? O que os relatos, os autos mostram do que as pessoas encontram no âmbito doméstico quando está caracterizado trabalho escravo? Só retomando um pouquinho o que o ministro falou dos grupos móveis, que foi uma grande conquista, né? Na verdade, está fazendo 30 anos, não é? 30 anos. Dos grupos móveis, e foi assim, quem é do Ministério do Trabalho, os auditores fiscais falam o antes e o depois, porque foi através dessa estruturação e que foi possível, sim, ter os resgates, né, em todos os ambientes. Agora, o trabalho e os grupos móveis, eles têm, a composição deles é muito interessante, porque pelo menos está previsto, né, nem sempre participam todos os atores, mas é o Ministério do Trabalho, os auditores fiscais, a DPU, as polícias, né, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, muitas vezes acompanha, e também assistência social. Só que nem sempre todos os atores, né, estão disponíveis em todos os grupos móveis, mas assim, para a gente ver como é um trabalho, é um problema complexo, porque na verdade o trabalho que a gente está falando, né, o trabalho escravo é uma ponta de uma coisa assim que é muito mais um problema social, de desigualdade social, da gente ter toda essa miséria que ainda existe em algumas comunidades, em alguns grupos sociais, né? E no caso do trabalho doméstico, o resgate começou a acontecer apenas em 2017, pelos grupos móveis. Não quer dizer que não existisse, na verdade existe há muito tempo, e eu diria desde a escravidão continuou, inclusive quase que nos mesmos moldes, né, no caso do trabalho doméstico escravo. Mucamas, né? Isso, desde as mucamas. E assim, a ideia de uma mulher negra servindo daquela forma, sabe, o pensamento, quando a gente vê nos resgates, é o pensamento que ali vigoria. E inclusive os próprios, né, escravocratas, porque vamos dar o nome às coisas, né, não se admitem dessa forma. Não, a gente pegou para criar, a gente ajudou, a gente, né, enfim.
Na verdade, foi exploração, sim, né, na retirada. E o que os fiscais encontram é muito triste. É triste por causa disso, porque, assim, é uma vida, a gente fala assim, é uma vida roubada em muitos aspectos, as potencialidades daquela pessoa, inclusive os relatos dos auditores, até mesmo, assim, de uma infantilização na forma de falar, uma vergonha, uma não inserção social, sabe? Por ter sido privada. E assim, são pessoas que muitas vezes começaram foi com trabalho infantil mesmo. Crianças tiradas de famílias com a promessa de ter estudo, casa, roupa. Não, a gente vai dar estudo, que é o principal, que qualquer família, seja em qualquer condição, ela tem noção de que aquilo ali vai conseguir suprir um ciclo geracional de pobreza. São as promessas e que não acontecem, né? E realmente é muito triste. Então, a gente tem um caso recente, aquele da Sony, que aquilo ali é escabroso, né? É um caso realmente, assim, a gente está acompanhando, porque ainda, né, está em julgamento e tudo mais, né? Mas aqui teve, em 2017, quando teve da Madalena Georgiano, que é da Bahia, né? Deu visibilidade porque ela saiu no Fantástico. E aí parece que assim, nossa, agora tem trabalho. Não é que agora tem trabalho escravo doméstico, sempre teve, mas agora que começou... entrou no radar da fiscalização. E a fiscalização passou a ter, por ser uma coisa muito específica, um tipo de trabalho específico, um trabalho escravo específico, a própria fiscalização hoje tem, eles já formalizaram para ter uma especialização dentro da fiscalização, dentro do Ministério Público, só para o trabalho escravo doméstico, porque há peculiaridades que realmente distinguem dos outros trabalhos, né, de pessoas que são submetidas a esse crime. E a dificuldade de se fazer conscientizar a própria pessoa que foi escravizada, de que ela foi escravizada, para que ela não retorne? Acho que isso é um desafio também, né? É um grande desafio, porque elas têm um sentimento de gratidão impressionante, porque essa é a referência que elas têm de família, né? E também de afeto. Então, assim, isso os fiscais relatam bastante, o Ministério Público também, sabe? Essa dificuldade da própria conscientização da própria pessoa, né? De se admitir como vítima de algo assim, de um crime, né? E às vezes foi resgatada, saiu daquele lugar, foi libertada, mas daqui a pouco tempo retorna a uma situação também de escravidão, em outra empresa ou na mesma, enfim, né? Isso acontece, né, ministro? Acontece, e aí é que entra o chamado processo estrutural, né? Ele está sendo um modelo de processo judicial que está sendo pensado hoje no âmbito do CNJ, mas no plano legislativo há um projeto de lei que está encaminhado no Senado Federal, que trata, né, dessa possibilidade de você ter um processo judicial que não apenas identifique o cometimento do ilícito e que determine as sanções necessárias, indenizações, reparações civis devidas e tal, mas que, para além disso, um processo que reverta aquele estado de desconformidade, aquela situação, né, absolutamente crítica, estruturalmente crítica, que fez com que aquela pessoa saísse daquele lugar dela para ir ser escravizada. O tráfico e a escravização são institutos muito próximos ali, né? Então as pessoas se permitem, o filme Pureza, aliás, né, cenograficamente falando, é muito elucidativo disso. As pessoas saem do lugar onde sempre desenvolveram, né, a sua vida, a sua convivência social, familiar e tal, e vão em busca de uma condição de trabalho que imaginam seja decente e tal, e lá encontram a escravização, né? Então, essa correlação parece que é uma correlação muito, muito significativa. Enfim, né, nós estamos tratando de um problema presente, de um problema atual e que precisa mesmo que nós nos conscientizemos. Eu acho que a consciência social é muito relevante, viu? Porque as pessoas às vezes se sentem familiares, né, aquele tipo de prática, aquele tipo de conduta, porque vem aquilo muito proximamente a ela e tal, e se sentem inibidas, né, de reagirem àquilo, de contribuírem para que aquilo cesse definitivamente. Eu penso que você ter consciência de que o que há ali é um crime, é um delito, né, é um atavismo, né, você está retornando, está regredindo a um tempo que você não quer mais presente na sua realidade, de escravização de pessoas,
Eu acho que isso é o primeiro passo para que nós todos, como sociedade, e para além dos processos judiciais, consigamos reverter isso. O processo estrutural, ele modifica as condições de vida das pessoas lá na origem, né? Então, esse exemplo que a Ju citou das vinícolas lá do Rio Grande do Sul, me parece que a situação foi bem resolvida lá, ou pelo menos está bem encaminhada nesse sentido. Mas lá as vinícolas, né, especialmente aquelas 3, e uma delas que era a maior produtora de produtos do vinho e tal, ou da uva, ela se responsabilizou por não permitir mais que os terceirizados continuassem naquela condição aviltante. E um ano depois, quando a fiscalização do trabalho chegou lá, a informação que a gente recebeu foi que ela tinha banido, inclusive, a própria terceirização, porque percebeu que não estava conseguindo controlar por meio das empresas terceiras, né? Mas o que é muito interessante é que houve ali um termo de ajustamento de conduta, né, com o Ministério Público, tal, um grande acordo, e aí essas empresas pagaram R$7 milhões. Para onde foi esse dinheiro? Para Monte Santo, na Bahia, de onde aquelas pessoas tinham saído escravizadas. E aí o projeto Vida Após Resgate, né, pega essa terra deles ali e tal, né, recebe incomodato essa terra, que era uma terra estéril, que não servia, porque eles não tinham condição de beneficiar a terra. Essa terra é cedida incomodato ao projeto. A prefeitura local, a Embrapa, outras várias instituições ajudam, fornecem equipamentos, são construídos apriscos, são construídos esses currais e locais de armazenamento, são plantados, plantado capim de corte, a palmo, né, para a região mais árida e tal. E essas pessoas hoje têm uma condição, as famílias delas têm uma condição de sobrevivência e não vai permitir, né, não vai viabilizar essa volta lá para a condição de escravização. Isso pode ser realizado no processo judicial, né? E há uma contribuição que me parece muito importante aí do próprio Ministério Público, na hora que ingressa com ações civis públicas, né? Enfim, quem ingressa em juízo, mesmo como particular, pleiteando essa reparação, pleitear também que essas medidas sejam implementadas para que nós consigamos definitivamente superar esse momento triste da nossa história, em que nós estamos visualizando, né, a escravização tão perto de nós aí. Esse processo, né, o processo estrutural é realmente assim, eu acho que não tem hoje assim, algo que a gente possa pensar tão possível e efetivo, né, porque assim, existe o fluxo nacional de atendimento, né, das pessoas que são vítimas desse crime, e no fluxo tem o pós-resgate. E o pós-resgate, hoje, ele tem muitos desafios, porque quem é responsável é exatamente a assistência social, que está também sucateada. Então, assim, só que é aquela coisa assim, do pós-resgate, claro, resolvendo o problema individual e o problema daquelas pessoas, e que tem que ser realmente, né, olhar para cada caso, olhar para cada, de onde que ela veio, para onde que ela vai voltar para aquele local. Mas por trás disso é esse problema, é um problema estrutural, é um problema de onde ela veio, há toda uma situação de vulnerabilidade, de pobreza e de miséria, que é ali que a gente tem que resolver. Esse projeto do Vida Pós-Resgate é um grande exemplo, e a gente até se anima em pensar, meu Deus, vamos replicar, né, esse projeto, porque é impressionante, é como o ministro explicou, é resolver realmente, definitivamente, a origem do problema, né, para que essas pessoas não voltem a ser vítimas desse crime horroroso e, né, abominante. E só para ir atenção ao estudioso, ao teórico, né, agora eu me lembrei que uma vez nós conversamos sobre o processo estrutural, então é uma preocupação legítima, penso eu, que nós tenhamos um processo judicial em que todos os direitos, todos os princípios constitucionais sejam ali assegurados. Então, é por isso que eu penso que a atuação do Ministério Público é relevante, porque o processo estrutural que está sendo pensado, inclusive no âmbito do próprio CNJ, é um processo judicial em que o princípio da distrição, de alguma forma, seria relativizado, e o que importa é que você tenha, né, uma sequência de atos ali que revertam aquele estado de coisas. Isso você pode fazer. O princípio da distrição significa dizer, você só pode, o juiz só pode condenar a partir daquilo que foi pedido, né, da postulação que foi apresentada a ele. Isso seria relativizado.
você não precisa necessariamente chegar nesse ponto se o próprio Ministério Público provocá-lo nesse sentido. Né? Se a própria vítima desse processo dizer assim, olha, em vez de eu receber uma condenação de tantos milhões aqui de reais, o que eu quero, como disse uma vez uma senhora que foi resgatada 4 vezes, e eu perguntei a ela, eu conto essa história sempre, porque me impressiona muito. Eu digo, senhora, o que poderia ter acontecido no primeiro resgate para que a senhora não voltasse à condição de escravização? Ela disse, bastava que eu tivesse construído um poço artesiano na minha terrinha lá, né? O poço artesiano é alguma coisa que se constrói, né, que se pode fazer sem tanto custo assim, e que vai fazer com que aquela pessoa não seja por 3 vezes sucessivas, né, por 4 vezes no caso, resgatada naquela mesma condição degradante de trabalho e tal. Então, outras várias possibilidades, né, o Vitor Filgueira lá na Fundacentro, no processo no Vida Após Resgate, mas a clínica da Universidade Federal de Minas Gerais, lá da Universidade Federal do Pará, onde estava na semana passada, né? Enfim, existem alguns avanços bem interessantes ali, né? Que a gente pode obter, pode alcançar, pode sonhar, né? A partir daquilo que é o processo judicial, com alguns ajustes ali que vão permitir que nós possamos ir além do que seria condenar, pagar a indenização e tal, e lá adiante a pessoa volta. Né? Volta porque não tem opção de vir. E só o resgate não basta, né? Às vezes, muitas vezes não é solucionar. Ter um olhar para o pós-resgate, né? Eu acho que a gente teria assunto e desdobramentos do que a gente está falando para mais uns 2 ou 3 episódios aqui, mas acaba que o nosso tempo não nos permite aprofundar em todos. A gente conseguiu pincelar, acho, os principais temas relacionados ao trabalho escravo. Há muito ainda o que se conversar. Acho que a gente começa bem esse papo para as pessoas que não são iniciadas no assunto se iniciarem e prosseguirem, né? Já me encaminhando aqui para a gente finalizar, eu queria saber o que se tem de iniciativas e contribuições, já que a gente estava falando disso, do Poder Judiciário em relação, especificamente do Poder Judiciário trabalhista, em relação ao combate ao trabalho escravo, seja no âmbito judicial, que já falamos tanto, mas também no âmbito do programa especificamente nacional, né, de enfrentamento ao trabalho escravo, tráfico de pessoas e proteção do trabalho do migrante. No âmbito nacional, queria ouvir o ministro, e em âmbito regional, DF, Tocantins principalmente, queria ouvir a Jo. Ou seja, o que o programa, qual a importância de termos no âmbito do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ou seja, no âmbito de um conselho do Poder Judiciário, termos um programa desse no qual os juízes se despem de suas togas para, de fato, contribuir na mudança da realidade, né? O que o programa no âmbito nacional tem feito, qual a importância disso no âmbito do programa que o senhor é o coordenador nacional e a Jo aqui no nosso regional, né? Quero ouvi-los. Eu acho que fica mais fácil a gente compreender se a gente faz um diagnóstico do que nós tínhamos, em boa parte ainda temos, né? Você tem esses casos, por exemplo, que chegaram à apreciação da Corte Interamericana. Houve um primeiro momento em que 2 adolescentes eles fogem daquele lugar, daquela fazenda onde estavam sendo escravizados e vão ao encontro da delegacia de polícia local, e o policial que está ali para receber eventualmente a ocorrência policial, né, a denúncia de um crime e tal, ele diz, olha, não sei o que vocês vêm reclamar aqui, mas hoje é feriado de carnaval, vocês vêm na segunda-feira. Então, evidentemente, que 2 fugitivos da condição de escravização não podiam esperar até a segunda-feira e tal, e essa coisa ganhou, né, uma dimensão que não precisava ter. Você tem uma dificuldade de escutar, portanto, essas pessoas, né? Não só porque o sistema não está bem aparelhado para isso, não havia um fluxo, né, como foi desenvolvido no âmbito do Ministério Público, do Trabalho, para que as pessoas soubessem o que fazer quando tem uma denúncia de trabalho escravo e tal. O próprio processo judicial, quando você tem uma denúncia de escravização, você tem um resgate de pessoas escravizadas, ali as pessoas vão receber as suas verbas rescisórias ali e tal, mas é preciso que aquilo ali se transforme em um processo judicial. Esse processo judicial não pode esperar, não pode
ficar aguardando uma audiência de instrução, de ouvida de testemunhas e tal, porque as pessoas vão sair dali. Aquilo ali é o lugar em que elas se sentem indignas, em que elas se sentem em condição aviltante, em condição de trabalho degradante. Então, elas não vão permanecer ali. Então, é preciso que haja um processo judicial que seja rápido, que seja célere o suficiente. Né? E ali adiante, você precisa ter uma decisão judicial também que, na melhor maneira possível, né, possa reverter aquela condição de escravização. Para essa pessoa, né, ser escutada, até antes disso, ela precisa ser informada de que ela tem direitos. Não é raro acontecer dessa pessoa se submeter a essa condição aviltante, porque a ela tudo que foi ensinado é que o horizonte dela era compatível com essa escravização. Então, hoje, o que é que o Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo faz em vários lugares do país? Hoje nós temos 18 projetos que estão sendo executados nas várias regiões do Brasil. Nós temos cartilhas, né, que são distribuídas a pessoas que estão migrando. A gente não sabe exatamente se há um tráfico ali. Então, as cartilhas são distribuídas nos aeroportos, nas rodoviárias, enfim, nos lugares onde essas pessoas se apresentam depois de interiorizadas para prestar serviço, às vezes no sudeste do país, vindo de países aqui da América Latina, onde elas estavam em condição mais precária ainda de vida. Enfim, então, informar essas pessoas, né, quais são os direitos que elas têm. Ali adiante, você aparelhar esse processo, né, para que esse processo seja um processo efetivo, e aquilo que a gente conversava aqui há pouco sobre nós alcançarmos, né, essa possibilidade de termos um processo estrutural. Paralelamente a isso, João, só para concluir, algumas iniciativas que são muito, muito criativas, assim, né? Por exemplo, por que há escravização? Porque as pessoas normalizam isso, porque as pessoas toleram isso como uma prática, uma conduta que não diz respeito a elas. Então, em alguns desses projetos, o objetivo é que nós consigamos formar o jovem, né, o adolescente nas escolas judiciais. Então, os juízes estão se dirigindo às escolas judiciais para mostrar a dimensão dessa realidade e para sensibilizar esses jovens, porque esses jovens podem fazer o caminho inverso. De alguma forma, eles podem influenciar para que os seus pais se sintam indignados também, né, com aquilo que está comovendo, que está sensibilizando os seus filhos e tal. Então, são várias atuações, algumas surpreendentes. Das nossas reuniões com os gestores nacionais e os gestores regionais, elas são sempre muito produtivas, porque são ideias que vão surgindo e que são execuíveis, né? São possíveis de realização. E no ano passado nós tivemos 24 desses projetos, agora temos 18 em curso, e a expectativa é de que isso continue ocorrendo, para que nós possamos assegurar a todos os órgãos que estão, inclusive, em diálogo conosco ali, em convênio conosco, uma condição adequada, né, de percepção desse crime, e que esse crime seja realmente banido, né, dessa nossa realidade. Que maravilha ouvir isso, né? Ver como o Poder Judiciário, no âmbito nacional, nossa Justiça do Trabalho, presta realmente um serviço de relevância naquilo, em tema que é nosso, que é a relação de trabalho e de relação de trabalho que seja digna, né? É muito gratificante ouvir, do âmbito também do trabalho escravo, que o Poder Judiciário se coloca como sujeito ativo nesse processo, não só recebendo demandas judiciais, mas estando em atuação na ponta. Indo até lá, né? Indo na ponta. A justiça itinerante. Isso. Lá em Belém do Pará, onde a gente estava, né, até pouco. É impressionante essa atuação, essa organização da justiça itinerante que vai onde o problema está, né? E existe uma diretriz nas corregedorias hoje, no sentido de que as itinerâncias carreguem consigo também atuações desses programas. Então, as itinerâncias não podem ser simplesmente um juiz sair da vara tal e ir para outras cidades fazer audiências de instrução
e conciliação e voltar para julgar os processos, mas ir nas comunidades, fazer essas audiências, fazer o trabalho que tem que ser feito, analisar os processos, mas que carregue consigo também nesses lugares, né, algo desses programas, o programa Trabalho Seguro, no âmbito de meio ambiente de trabalho, o programa relacionado ao trabalho infantil, o programa relacionado ao trabalho escravo, o programa relacionado à equidade, que também nós temos, enfim, todos os demais programas. Mas quero lhe ouvir, Jô, sobre as iniciativas aqui na nossa região, do que tem sido feito pelo programa aqui. É muito interessante. Eu tenho uma honra assim, de participar desse programa, porque é uma política pública institucional da Justiça do Trabalho, mostrando a sua grandeza, né, também de firmar, né, de ir também para, né, além, né, da questão dos compromissos jurisdicionais, em cumprimento à Agenda 2030, em compromisso a tudo que o Estado brasileiro se comprometeu, e estamos inseridos nisso, né? Então, de uma importância enorme. E aqui no TRT10, né, a gente tem desenvolvido uns projetos assim, que têm, né, trazido muita satisfação, como, por exemplo, que é o que o ministro falou, essa formação das novas gerações, né? O ano passado, a gente desenvolveu um projeto que foram beneficiados mais ou menos 500 alunos, que a gente levou os alunos para os tribunais, para o TST, foi em conjunto com o TST e o TRT, para assistirem o filme Pureza e Servidão, e foi muito bacana, assim, foi uma experiência muito legal, porque daí juntou duas coisas, né? Eles irem, às vezes, para um ambiente do tribunal, que eles também não têm esse hábito, né? Não são levados, né? E assistir e debater sobre essas questões. E a gente também fez, o ano passado, a gente fez um seminário também que foi muito interessante, em Tocantins. Foi o primeiro seminário em Tocantins sobre trabalho escravo. Eu fiquei muito impressionada. Eu estive lá, foi muito bom. E eu fiquei impressionada de ser o primeiro, porque Tocantins, ele realmente, por ser da região norte, ali principalmente no Bico do Papagaio, tem uma concentração enorme de resgate de trabalho escravo, né? E juntou a Justiça Federal, a Justiça Estadual, um MPT, e fizemos nós também. Então, o que a gente percebe com essas ações, e uma outra que está em curso, que eu vou falar daqui a pouco, é que é um problema tão complexo que a gente não tem condição de ser apenas um grupo, uma instituição. É sempre em parceria e sempre em conjunto, porque tem que ter essa parceria interinstitucional, porque não é possível. É um problema tão complexo que a gente não consegue fazer, né, nem as ações de uma forma só, a gente fazendo e dando bons resultados, né? Então, esse outro projeto que agora a gente está desenvolvendo, vai finalizar semana que vem, já foram em 9 cidades, junto com a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, grande referência de combate ao trabalho escravo. Quando não existia nada do poder público, era a Comissão Pastoral da Terra que iniciou, né, o trabalho, a visibilização e tudo mais. E esse projeto foi muito interessante porque possibilitou, através deles, de fazer essa itinerância. O instrutor da CPT, ele foi em cada cidade, no Bico do Papagaio, as cidades principais que mais têm resgate de trabalho escravo, para fazer a capacitação do pessoal do SUAS, que é da assistência social, do pós-resgate dentro do fluxo, são eles os responsáveis no pós-resgate, e a gente mapeou essa demanda, porque eu nem sabia, mas assim, enfim, conversando, né, com o MPT, com a Comissão Pastoral da Terra, dessa demanda de capacitação desses agentes, né? E aí foi muito legal, porque ele já passou por 9 cidades, a gente vai encerrar em Araguaí na semana que vem, aí vai ser um ato, assim, a gente vai presencialmente, vai ser um evento maior, e também no segundo semestre a gente vai fazer um trabalho que é do projeto com o Obmigra, que é um grupo de pesquisa da UNB, de tráfico de pessoas. Aí a gente o projeto, ele inclui uma pesquisa em relação, olhando para as infâncias, porque o professor Leonardo, que coordena esse trabalho também, porque tudo isso a gente tem que dialogar, porque, né, a gente vai conhecendo de dialogar, de ouvir, né, a escuta é muito importante, e ele falando, olha, vai ser muito bom se a gente fizer algo voltado para isso, porque também não tem esse olhar das infâncias de quê? Que tanto quem vai como, né, quem é traficado, quem vem, o que acontece com essas crianças, com os filhos, né? Essas infâncias estão onde, né? E eu achei muito interessante, então a gente vai desenvolver um projeto agora no segundo semestre. Então, assim, e eu queria até aqui, né, ao vivo e a cores, né, agradecer o ministro, porque realmente, após a instituição do programa e a coordenação do ministro Augusto César,
foi assim, algo que nos deu respaldo de uma forma muito efetiva, e a forma como ele conduz, né, e que ele ouve, né, todos os gestores nacionais, os gestores regionais, é impressionante, é realmente um trabalho lindíssimo e que vem dando frutos aí. O grupo é muito bom, viu? E o coordenador, maravilhoso. Bom, pessoal, para a gente finalizar então de verdade, eu queria só ouvir de vocês, cada um, a sua mensagem final, de conclusão, para a gente realmente caminhar para o final do nosso papo aqui. Queria ouvir então inicialmente o ministro Augusto César. A gente falou há pouco sobre consciência social, né? A sociedade se conscientizar do mal que a inflige, que faz com que ela não se permita alcançar um avanço maior civilizatório, mas é sempre bom a gente dizer que é possível e é devido que cobremos sempre do Estado brasileiro, sabe, essa responsabilidade. Há 2 anos, mais ou menos, o Banco do Brasil reconheceu publicamente a sua responsabilidade em relação à escravização e ao tráfico de pessoas. O Estado brasileiro financiou o tráfico. Hoje, quando a gente vê uma placa, né, ali fixada, um outdoor, né, fixado num empreendimento ou lá em meio à floresta amazônica, como algo que poderia estar implicando financiamento de uma inovação qualquer na área de mineração, na área no agronegócio e tal, é importante que a gente tenha consciência de que o Estado brasileiro não continua financiando a escravização, que o Estado brasileiro não continua financiando o tráfico de pessoas. Então, eu vejo alguns processos judiciais voltados para isso, e acho que toda denúncia, né, que tenha a ver com essa situação em que instituições republicanas, supostamente republicanas, formalmente republicanas, estejam, de algum modo, a contribuir para que esse quadro, né, esse estado de coisas continue, persevere, eu acho que isso tem que ser denunciado mesmo, né? Nós todos temos essa responsabilidade. E da nossa parte, aí eu reitero, acho que a consciência social é importante que nós afirmemos essa nossa convicção de que não é possível continuar tolerando, normalizando a escravização de pessoas em pleno século XXI. Muito bem. Jô? Eu acho que também, além de tudo que o ministro já falou, a questão assim, da gente olhar para a justiça do trabalho, para a grandeza que ela é, né? Exatamente porque o trabalho é a centralidade da sociedade, é a centralidade de tudo, né? Então, esse olhar da justiça do trabalho também no combate ao trabalho escravo mostra a capacidade, a capilaridade que temos para enfrentar os grandes desafios sociais, políticos, econômicos que enfrentamos e que sem eles a gente não evolui, a gente tem que evoluir enquanto sociedade, né? Em nível democrático, pensando a democracia do ponto de vista mais amplo possível, né? E isso passa exatamente por enfrentamento dessas mazelas e o trabalho escravo, ele é absurdamente, absolutamente inaceitável, e tem que ser inaceitável do ponto de vista político, do ponto de vista do poder público, envolvendo todo o poder público na sua dimensão, e a sociedade também, e nós mesmos, né? Então, essa colocação, agradeço bastante, João. Nossa, me sinto muito honrada de estar dialogando aqui com o ministro Augusto César. E com você também, João. Que boa conversa, viu? Muito bom. Por mim, a gente continuava aqui. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Ministro Augusto César, Jô Rigotti, obrigado por terem compartilhado um pouquinho da experiência e do conhecimento vasto que vocês têm nessa temática. Obrigado por estarem aqui, dando um pouquinho do tempo valioso, disponibilizando um pouco do tempo valioso de vocês para essa iniciativa. Sou muito grato mesmo pela participação de vocês. Espero que tenham gostado de estar aqui. Já fica aberto o convite sempre para que retornem e a gente possa continuar esse papo sobre esse tema que é realmente tão importante de ser difundido, de ser tratado, para que as pessoas
para que gere consciência social, que foi a palavra de ordem aqui, sobretudo nessa finalização do ministro da Jô. Tá bom? Muito obrigado a você que nos assiste. Esse foi mais um episódio do nosso Papo Seguro. Espero que tenham gostado, assim como eu. Espero que tenha sido tenha gerado reflexões, assim como gerou para mim. Foi uma aula para mim, e que tenha gerado alguma faísca de reflexão para a continuidade desse debate sobre esse tema importante que toca também na saúde e na segurança do trabalho. Sigam o TRT da 10ª Região nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Acompanhem os nossos próximos episódios. Lembrando que de nada vale garantir trabalho sem garantir proteção à saúde e à segurança. Um grande abraço e até a próxima. Vinheta animada com o logo do programa Papo Seguro. Logomarca do Trabalho Seguro e nome com a marca do TRT-10.